Estamos aqui tricotando com a nossa primeira convidada, que vai tirar todas as nossas dúvidas em relação à endometriose, que é a doutora Dária Neves. Ela é médica ginecologista, você já passa a ver a imagem dela agora aqui também, nos nossos estúdios. Bom dia, doutora Dária Neves, sinta-se bem-vinda aqui na Rádio Diário, na Record News Manaus, no D24AM e no Amazonas 1 também. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia a você também. Eu já ouvi muito sua voz e agora conhecê-lo pessoalmente. O prazer. Estou aqui para tirar todas as dúvidas. Obrigado, prazer também é meu de poder conhecer uma profissional tão talentosa, tão educada e com muita informação para dividir com a gente aqui. Doutor, hoje a gente fala sobre essa doença que afeta, segundo os números, 10% das mulheres em idade fértil no país. E causa bastante desconforto, né? Nessas mulheres. Mas que, se for bem acompanhada, os problemas diminuem. A gente fala da endometriose. Só que existem muitos mitos, né, doutora? Bastantes mitos Sim. aí e muitas verdades também. Então, por isso a presença da senhora aqui, para a gente conversar e saber o que é mito e o que é verdade em relação a essa doença. O que é mito? Bom, o mito da endometriose principal é que a cólica no período menstrual, que quando a mulher tem de forma intensa, é muito comum nós ouvirmos que quando engravidar vai passar. Isso é um grande mito. Por quê? Porque se ela desde cedo, desde quando inicia a menstruação, já começa a ter aqueles fluxos muito intensos, esse tecido endometrial, ele começa a migrar pela trompa uterina, migrar pelos vasos sanguíneos, migrar também pelos linfonodos, que são vias de acesso que nós temos no nosso corpo, levando essas células para órgãos ao lado, como ovário, trompa, intestino, e com isso vai ocorrendo a formação de endometriose. Isso vai levando a aderências, isso vai levando a várias alterações que levam a muita dor. Então, muitas mulheres engravidam realmente já tendo endometriose, mas como você falou, 10%, ou seja, a cada 10 mulheres, uma tem endometriose. Isso daí são estatísticas antigas. Hoje a gente acredita que 1 a cada 5 mulheres tem endometriose. Por quê? Porque hoje nós temos tecnologias que favorecem nós chegarmos ao diagnóstico. E esse diagnóstico hoje é dado em muito mais mulheres, porque elas passaram a ter mais atenção a esse tipo de dor. A senhora citou a questão da cólica menstrual. Sim. E aí tem uma outra situação que as pessoas confundem ser mito ou verdade. A endometriose é uma cólica menstrual forte ou isso é mito? É assim, a cólica menstrual forte, que nós chamamos de dismenorreia, é um sintoma da endometriose. Há outras doenças, há outras patologias dentro do útero que também levam à cólica. Então, essa cólica muito intensa é um dos principais sintomas da endometriose. Bem, e a endometriose, a gente sabe que tem muitas doenças que são genéticas. Sim. Ela é uma ou não? Então, 5% de mulheres que têm endometriose têm história de endometriose na família. Mãe, irmãs, então isso é muito comum. Existe a teoria genética em relação à endometriose, tem alguns marcadores específicos, celulares, genéticos, que se apresentam em várias famílias com mulheres com endometriose. Doutora Dária Neves, o pessoal aqui na internet já está começando a fazer os questionamentos também. É possível reverter essa doença ou não tem cura? Ela é possível, sim. Quando ela é diagnosticada numa forma muito inicial, através de cirurgia, uma cirurgia chamada videolaparoscopia, nós fazemos o diagnóstico, o rastreamento, como nós chamamos. O que é isso? É identificar os órgãos que estão afetados e retirar
as lesões de endometriose ou os nódulos de endometriose. Então, existe o tratamento cirúrgico acompanhado de um tratamento clínico, que é a utilização de medicamentos que vão inibir a menstruação. Então, é uma forma de tratamento, de cura da endometriose. Agora, infelizmente, nós fazemos diagnósticos muito tardios. E aí, quando a mulher já tem na sua pelve, dentro próximo do útero, trompo e ovário, um comprometimento acentuado, que dentro do estadiamento nós chamamos de endometriose severa, endometriose profunda. A retirada desses nódulos, dessas lesões, aí já ocorreu migração dessas células para camadas mais profundas desses órgãos. Então, nós fazemos uma cirurgia, muitas vezes paliativa, que tem que ter um tratamento rigoroso com medicamentos. Esses medicamentos geralmente são anticoncepcionais, são bloqueadores da menstruação, para que essa sintomatologia venha a diminuir. Não significa cura completa quando já está nesse estágio. A partir de que idade a mulher ela começa a possibilidade de ter a endometriose? A partir da primeira menstruação. Isso é um fato real. Principalmente as adolescentes que têm um fluxo menstrual muito intenso, que é acompanhado de cólicas muito intensas. O que acontece? A contratilidade, o útero contrai, e com isso ocorre migração das células do endométrio pelas trompas. Essa é a principal teoria, que nós chamamos de menstruação retrógrada. E isso vai levando focos de endometriose para órgãos vizinhos e também órgãos à distância. Há registro de endometriose no diafragma, há registro de focos de endometriose no pulmão, há registro de focos de endometriose até no cérebro. Mas é muito mais comum a nível das trompas, que causam dano tubário, que isso é a principal causa de infertilidade na mulher. Os focos no ovário levam a alterações na produção dos oócitos, dos ovarianos, que são as células, né, os nossos óvulos. Então, por isso que é a principal causa de infertilidade na mulher. Pois é muito interessante a senhora explicar isso, inclusive dizendo que, desde quando a mulher começa a menstruar, ela já pode, né, ter essa situação da endometriose. Mas isso é geral? Mulher menstruou, ela já tem? Ou é uma possibilidade? Não, é uma possibilidade. Como eu expliquei, menstruações intensas, aqueles fluxos intensos, persistente, e isso pode ocasionar a endometriose. Então, o aumento do fluxo menstrual, cólicas que pioram a cada mês, infertilidade, aquela dor durante a relação sexual, pode ter alguma ligação tudo isso com a endometriose? Sim, sim. Inclusive, essa causa da dor durante a relação é uma das características. Por quê? Porque atrás do útero, nós chamamos útero sacro e fundo de saco posterior, existem ligamentos. Então, esses focos de endometriose, essas células, grudam nesse tecido. Esse tecido ele tem uma comunicação direta com a vagina e com o reto. Então, nódulos que se formam aí são chamados endometriose profunda. E aí vai levar o quê? Vai levar um engrossamento, um espessamento desses ligamentos, e realmente, durante o coito, a relação sexual, a penetração, o impacto com esse órgão ocasiona muita dor. Isso é muito comum. Quando nós examinamos essas mulheres, nós temos que, ao exame, não só especular, mas o toque, nós temos a sensação, nós tocamos esses nódulos e elas reagem e elas falam, é essa dor que eu tenho durante a relação. Isso já é um grande sinal que ali tem a foco de endometriose, e aí nós temos que pedir exames bem específicos. Então, atenção, homens, parceiros de mulheres, que na hora daquela relação a mulher reclama de dor, e a toda vez que isso acontece você já começa a se irritar, sem saber o que é, acha que é, aspas, frescura da mulher, que não quer fazer o sexo, o amor lá,
Olha a explicação que a doutora está dizendo. Isso não só acontece, como é um dos sintomas que já podem revelar que a endometriose já está bem instalada ali, não é isso, Exatamente. doutora? É uma doença silenciosa? Sim, ela é silenciosa. Em torno de 5% de mulheres têm endometriose e são assintomáticas. E quando nós fazemos outros procedimentos cirúrgicos, nós encontramos focos no ovário, próximo do reto sigmoide, que é uma porção do intestino, em trompas. Ela é silenciosa e ela é uma doença de longa duração, como eu expliquei. Ela pode iniciar na adolescência. As adolescentes, elas têm que ser investigadas quando têm suas queixas. E ela vai progredindo. É uma doença que tem uma progressão. Por isso que ela é muito diagnosticada a partir dos 30 anos de idade, mas não significa que ela passou a ter a doença a partir daquele momento. Ela já vem com uma evolução longa da doença há muito tempo. E por que só se diagnostica, na grande maioria, nessa fase? Porque elas começam a ter dificuldade para engravidar, ou a intensidade das dores aumentam, a intensidade da doença, a progressão da doença aumenta, e aí ela procura investigação, procura o médico. A endometriose, ela é uma doença causada apenas pelo aumento do fluxo menstrual ou não? Não, também não. O que acontece é que essas células endometriais, o que é essas células endometriais? É a parte interna do útero. Então, conforme todo mês a mulher menstrua, essas células elas migram, elas podem migrar para a parede do útero, que é uma doença inclusive endometriose, mas é adenomiose uterina, e a partir daí ela vai evoluindo para os órgãos próximos. Então, tem mulheres que têm um fluxo normal, mas essas células também podem migrar. Doutora Dária Neves, médica ginecologista, claro que a gente podia passar aqui muito mais tempo, tirando muito mais dúvidas, mas a gente já espera contar com a senhora numa próxima entrevista. Muito obrigado por sua participação aqui no Diário da Manhã, na Record News, no D24am.com e no Amazonas 1 também. Obrigado, bom dia. Obrigada.